Eu sou o professor Pedro Neto e nessa nossa videoaula vamos resolver exercícios referentes à associação de resistores elétricos. Então vamos lá, questão número 1, exercício 1. Três resistores têm resistências elétricas R1 20 ohms, R2 30 ohms, R3 10 ohms. Estão associados em série. Aplica-se uma DDP de 120 volts nos extremos dessa associação, conforme a figura a seguir. Repare que está um resistor ligado após o outro, uma sequência, uma fila. Isso aqui é uma ligação em série. Determine letra A resistência equivalente da associação, letra B a intensidade de corrente em cada resistor, letra C a tensão em cada resistor. Então vamos aqui responder essa questão. Vamos pegar aqui. Primeiro, R1. Vou chamar aqui o primeiro resistor de R1, 20. O segundo resistor R2 de 30 e R3 de 10. Então ele quer saber o resistor equivalente. Como é que eu vou calcular o resistor equivalente em série? Ora, é só somar as resistências. Bem simples. Então você vai, resistor equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3. Temos só 3, então vamos somar os 3. Então fica 20 mais 30 mais 10. Somando aqui vai dar 60 ohms. Então o resistor equivalente vale 60 ohms. Letra B, ele quer saber a intensidade de corrente em cada resistor. Lembrem-se que na resistência em série a corrente é a mesma. Então ele quer saber quanto é que vale 1, e 2 e 3. Então a tensão nos terminais vale 120 volts e a resistência equivalente vale 60 ohms. Então como a corrente é a mesma, é constante, então I1, I2 e I3 terão o mesmo valor de corrente elétrica. Aplicando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, então a tensão, o resistor aqui no caso é o equivalente, a corrente total, que vai ser equivalente a I1, I2 e I3. Então, pegando aqui, isolando a corrente, eu vou ter a tensão dividida pelo resistor equivalente. Então a tensão é 120, o resistor equivalente vale 60. Se dividirmos 120 por 60, vai dar 2 amperes. Então, quanto é que vale 1? 2 amperes. E 2, 2 amperes. E 3, 2 amperes. Esse é o valor da corrente em cada um dos resistores. E a tensão? Ora, como a corrente I1, I2 e 3 são iguais, que foi feito anterior na letra B, dá 2 amperes. R1, R2 e R3 eu tenho 20, 30 e 10 ohms, respectivamente. Ele quer saber a tensão 1, tensão 2 e tensão 3. Nesse caso, a tensão não é constante. Cada tensão em cada resistor vai gerar uma tensão final. Então, qual era a tensão final? Foi visto anteriormente, 120 volts. Então, repare o seguinte, vamos fazer cada um separadamente usando a primeira lei de Ohm. A DDP1 é igual a R1 vezes I1. Então, a DDP1, vamos pegar o R1, que é 20, e a corrente, que é 2. Então, 20 vezes 2 vai dar 40 volts. Para acharmos a tensão 2, R2 vezes I2. Então, fica 30 vezes 2. Então, vai dar 60 volts. Tensão 3, R3 vezes I3. Então, vai dar 10 vezes 2, que vai dar 20 volts. Se você somar 40 mais 60 mais 20, vai dar 120 volts, que é a tensão total do circuito. Se você somar e não der o valor total, tem algo de errado. Exercício 2. Considere duas resistências, R1 de 3 ohms e R2 de 6 ohms, ligadas em série. Aplicamos uma voltagem igual a 18 volts aos extremos da ligação. Podemos afirmar que, letra A, a resistência equivalente vale 18 ohms. A voltagem R1 é igual a de R2. A potência dissipada na associação vale 18 watts. Letra D, R1 e R2 são percorridos pela mesma corrente de 2 amperes. Letra E, a potência dissipada em R1 é maior do que em R2. Vamos lá. Vou pegar aqui os dados. R1, 3 ohms, R2, 6 ohms e a tensão 18 volts. Então a letra A, ele diz que a resistência equivalente vale 18. Ora, em série, o que a gente faz com a resistência? A gente vai somar. R1 mais R2. Somando aqui, fica 3 mais 6, vai dar 9. Então o resistor equivalente é 9, não 18.
Então, a letra A não é nossa resposta. Letra B diz que a voltagem R1 é igual à voltagem R2. Então, em série, a corrente é a mesma. Aplicando a primeira lei de Ohm, I é U sobre R. Então, detalhe, tensão e resistência são diretamente proporcionais. O que quer dizer? Se a tensão aumenta, a resistência também aumenta. Aquele que tiver maior tensão é também que vai ter maior resistência. Então, se a gente pegar aqui os valores, né, é o seguinte, quem era maior? R1 é menor que R2. Dado lá, R1 era 3 e R2 era 6. Então, consequência disso, a tensão no resistor R1 vai ser menor do que a tensão em R2. E ele diz que R1, a tensão em R1 é igual em R2. Isso não é verdade. A tensão em R1 é menor do que em R2. Então, letra C, a potência dissipada na associação vale 18 watts. Então, potência, vamos lá. A resistência equivalente vale 9 e a tensão vale 18 volts. Então, eu quero saber a potência dissipada. Então, eu posso utilizar a potência dissipada por essa relação aqui, a ddP ao quadrado pela resistência. Toda vez para calcular a potência dissipada, tem que ter resistência elétrica. Então, a potência eu não sei. A tensão é de 18, então fica 18 ao quadrado e a resistência vale 9. 18 ao quadrado dá 324, dividido por 9 vai dar 36 watts. Ele diz que vale 18, também não é nossa resposta. Letra D, R1 e R2 são percorridos pela mesma corrente de 2 A. Eu sei que em série a corrente é a mesma. Será que a corrente vale 2? Se for 2, é a nossa resposta. Vamos pegar os dados. Utilizando aqui a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, eu vou pegar o seguinte. Se eu isolar a corrente, quanto é a tensão total que foi colocada anteriormente? Era 18. E o resistor equivalente, 9. 18 por 9 vai dar 2. Quer dizer que a corrente que passa por R1 é a mesma que passa por R2. E vale quanto? 2 ampere. Então, a nossa letra D ela está correta. A letra D. Vamos para a letra E. A potência dissipada em R1 é maior que em R2. Vamos lá, R1 e R2, né? Potência dissipada, a corrente é a mesma, então vale 2. Então, eu vou utilizar por essa fórmula aqui da potência dissipada. Eu tenho duas fórmulas de potência dissipada. Aquela anterior foi feita e essa aqui também. Anteriormente eu tinha a tensão, agora é a resistência. A corrente ao quadrado. Então, a potência dissipada, vou querer saber em 1, R1 e 2. Então, a potência em 1 vai ser R1 é 3 e a corrente é 2 ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado, 4. 3 que multiplica 4 vai dar 12 watts. Vamos calcular agora a potência em R2. Então, vai ser R2 vezes I ao quadrado. Vai ser 6 que multiplica 2 ao quadrado. Fica 6 vezes 4. Então, a potência em R2 vale 24 watts. Ele diz que a potência em R1 é maior do que R2. É o contrário. R1 é menor que R2. Então, por isso, a nossa resposta é a letra D. Vamos para a próxima. Quando vários aparelhos elétricos estão em funcionamento, é possível desligar um deles e os demais continuarem em operação normal. Suponha que toda a rede elétrica seja ligada a um disjuntor que limita a corrente de entrada para evitar um superaquecimento dos fios elétricos da rede. Analise as afirmativas. Olha, se a gente for analisar o que está dizendo aqui, que todos estão ligados, né? E quando desliga um, os demais continuam funcionando, é porque eu tenho uma associação em paralelo. Então, para a ligação dos aparelhos da rede elétrica, é feita uma associação de resistências elétricas em paralelo? Correto. O 2. A ligação dos aparelhos na rede elétrica não é feita em série. Correto. Em paralelo. Pois, se assim fosse, a interrupção da corrente elétrica em um deles acarretaria no desligamento de todos os outros. Correto. Né? Se você deixar em série, na hora que você desliga um, os demais não vão funcionar. Então, 2 também está correto. 3. Todos os aparelhos são submetidos à mesma tensão?
Principal característica de uma associação em paralelo. A tensão é a mesma, correto. 4. Quanto maior o número de aparelhos ligados, menor será a resistência total do circuito? Sim, porque em paralelo você diminui a resistência. Quanto mais aparelho estiver ligado em uma tomada, você está diminuindo a resistência. E, consequentemente, maior será a corrente total na entrada? Sim, diminui a resistência, aumenta a corrente. E maior será o valor da conta de energia elétrica a ser paga no final? Correto, consumo de energia. Olha, só relatar a vocês bem aqui, nesse caso aqui, quando você liga vários aparelhos ligados em uma mesma tomada, não é tão aconselhável. Porque quando você liga vários aparelhos na mesma tomada, você está diminuindo a resistência elétrica e você vai aumentar a corrente elétrica. Em consequência disso, você pode provocar um curto-circuito. Então, cuidado com isso. Então, analisando aqui, 1, 2, 3 e 4 são corretos. Então, todas são corretas. Questão 4. Estes circuitos representam uma pilha ligada a duas lâmpadas e a uma chave interruptora. A alternativa que apresenta os circuitos em que a ação da chave apaga ou acende as duas lâmpadas simultaneamente é. Ele quer saber em qual desses aqui, as figuras, quando eu desligar a chave as lâmpadas apagam, quando eu ligar as duas lâmpadas acendem. Se repararmos aqui na figura 1, aqui a bateria, então a corrente sai aqui nesse terminal. Quando chega bem que a chave está aberta, passa a corrente? Não passa. Então, se não passa, nenhuma das lâmpadas vai acender. Na hora que eu fechar a chave, vai passar a corrente e as duas lâmpadas vão acender. Então, nessa figura 1 aqui, na hora que eu desligar todas apagam, na hora que eu ligar todas acendem. Então, a 1 está correta. O 2, repare que esse fio aqui sai, vem um para a lâmpada e vem o outro para o interruptor, que está em aberto. Repare que esse fio aqui, por estar aberto, mas esse aqui passa pela lâmpada e chega até o terminal. Então, essa lâmpada bem aqui vai continuar sempre acesa. Essa aqui é quando eu fechar a chave, acende. Quando eu desligar a chave, ela apaga. Então, não é a 2. O 3. Esse fio sai da bateria, vai para a lâmpada, vem por aqui. Se for por aqui, ela está aberta, não funciona. Mas olha só, esse fio aqui sai por outro caminho também, vem para a outra lâmpada e chega até o outro terminal. Então, quer dizer que nesse caso, essa chave aqui não vai fazer muita coisa. As lâmpadas vão acender do mesmo jeito, tanto ligada ou desligada. Então, só temos a alternativa 1. Nossa resposta é a letra A. Exercício 5. 3 resistores de resistência R1 60 ohms, R2 30 ohms, R3 20 ohms estão associados em paralelo, sendo submetido a um DDP de 120 volts. Então, em paralelo, porque a corrente sai de A e divide para cada um dos resistores. Determine, letra A resistência equivalente da associação, letra B, a intensidade de corrente em cada resistor e letra C, a tensão em cada resistor. Então, vamos pegar aqui a letra A. Então, eu tenho aqui R1, R2, R3, tem 60 ohms, 30 e 20 ohms, e a tensão 120 volts. Ele quer o resistor equivalente. Então, vamos calcular através do inverso da soma. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, pegando aqui, fica 1 sobre o resistor equivalente, fica 1 sobre R1, 60, R2, 30, R3, 20. Aqui nós podemos fazer o seguinte, tirar o M e MC entre 60, 30 e 20. Que vai dar 60. Aí vamos pegar assim, 60 dividido por 60 dá 1, vezes 1 dá 1. 60 dividido por 30 dá 2, vezes 1, 2. 60 dividido por 20 dá 3, vezes 1, 3. Então ficou 1 sobre o resistor equivalente igual a 1 mais 2 mais 3. Então aqui vai dar 6. Dividido por 60. Agora é só inverter, quem está embaixo passa para cima. Então, invertendo, fica o resistor equivalente, fica 60 por 6. 60 por 6 vai dar 10 ohms. Então, nosso resistor equivalente vale 10 ohms. Quer dizer, em paralelo, a resistência diminui. Repare, quem é o menor dos três aqui? É 20. O que diz lá?
que o resistor equivalente é menor do que o menor resistor em paralelo. O menor aqui é 20. O nosso valor tem que ser menor que 20. Está aqui, ó. Deu 10. Então está correto. O resistor equivalente vale 10 ohms. Letra B, ele quer saber a intensidade corrente em cada resistor. Quer saber I1, I2 e I3. Então tem o seguinte, ó. A corrente vai se dividir em I1, em I2, em I3. Então vai sair então uma corrente para cada um. Lembrando, em paralelo a tensão é a mesma. Aqui em 60 ohms tem 120 volts. Em 30 ohms eu tenho 120 volts. E em 20 ohms também eu tenho 120 volts. Então, aplicando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Você vai ter, isolando a corrente, como eu quero, fica a DDP sobre R1. Então, substituindo aqui, fica 120 por 60. Então, vai dar 2 amperes. Então, bem aqui, ó, 2 amperes. Vamos calcular a corrente 2, a DDP por R2. A DDP é a mesma, 120, e R2 vale 30. Então, vai dar 4 amperes. A corrente 3 vai ser a DDP pelo R3. Então, 120 por 20, que vai dar 6. Então, I1, I2 e I3. Então, 2, 4 e 6. Se eu perguntasse qual é a corrente total, era só somar. I1 mais I2 mais I3 seria 2 mais 4. 6 mais 6 daria 12. Letra C. A tensão em cada resistor. Ora, a tensão em paralelo é igual, é constante. Então, qualquer um deles, o mesmo valor de tensão. Se a gente olhar a figura lá, a tensão era de 120. Então, quer dizer que a tensão 1, tensão 2 e tensão 3 vai ser igual a 120 volts. Exercício 6. Ele quer que a gente calcule o resistor equivalente aqui. Reparem, nessa associação, a corrente sai de um terminal. Quando chega bem aqui nesse ponto, se divide em duas correntes, é porque está em paralelo. Eu disse a vocês que tinha uma regra. Quando eu tiver somente 2 resistores, para não fazer aquela inversa da soma, dá mais trabalho. Esse aqui é mais prático. Então, o que você vai fazer para achar o resistor equivalente entre os terminais A e B? Então, você vai fazer o seguinte. Você podia fazer por essa aqui, ó. 1 sobre o resistor equivalente A igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, né? Então, ficaria 1 sobre 6 mais 1 sobre 3. Você tirar o MMC, que daria 6. Aí 6 por 6 dá 1. 6 por 3 dá 2. Então, ficaria 1 mais 2 dividido por 6. Então, você teria 3, né? 3 sobre 2 daria 1 sobre 2, né? Porque se eu dividir aqui, ficaria 3 por 6. E aí, invertendo a relação aqui, você tem igual a 2. Bom, mas aí, ó, eu posso fazer por essa outra forma. Eu posso fazer para achar o resistor para essa regra somente para 2 resistências em paralelo. Você pode pegar o produto das resistências e dividir pela soma. Bem mais prático. Quer ver? Então, ó, R1 é 6, R2 é 3. R1, 6 mais 3. 6 vezes 3 dá 18, 6 mais 3 dá 9. 18 por 9 vai dar 2. Pronto. Então, utilizem essa. É bem mais prático quando tiver 2 resistores em paralelo. Repare novamente, o valor que encontramos aqui é menor do que o menor resistor do circuito em paralelo. Então, exercício 7. Reparem agora, eu tenho 3 resistores iguais. Então, esses resistores iguais, eu vou achar o resistor equivalente. Então, ó, eu poderia fazer aquela relaçãozinha lá, o inverso da soma sobre cada um dos resistores. Né? Aqui eu tenho o valor de cada um inverso. Então, se eu tirar o MMC, é claro que vai dar 12. Então, ficaria 1 mais 1 dá 3 sobre 12. Invertendo, aí a situação ficaria 1 sobre 4. Então, vai dar igual a 4 ohms. Mas a regrazinha que foi dada também, que você pode fazer, repare que os 3 resistores são iguais. O que você pode fazer nesse caso? Você pode pegar simplesmente o resistor equivalente vai ser o valor do resistor e divide pelo número de resistores iguais. Então é só pegar o 12 e dividir por 3, que vai dar 4 ohms. Então, a nossa associação. Exercício 8. Eu quero aqui a resistência equivalente entre A e B.
eu tenho agora 3 resistores que está agora misturado, em série, em paralelo. Repare que esses dois aqui, ó, sempre a gente vai começar pelo final do circuito, ó. Então começa em A, então no final aqui, ó, na extremidade, esses dois resistores estão ligados em paralelo. Como é que eu calcularia aqui em paralelo? Você pegaria a resistência aqui da seguinte formato, ó. Você vai pegar esse ponto C, você pode colocar, é o mesmo ponto aqui, ó. Porque em paralelo o potencial é o mesmo. Então você pode colocar a letra aqui, daqui de A a C e de C a B. Dividir o circuito. Então se eu pegar a resistência equivalente entre C e B, então desse ponto para cá, você pode pegar os dois e multiplicar e dividir pela soma. Então vai dar 16 por 10, vai dar 1,6 ohms. Então quer dizer que esses dois aqui vale um único resistor de 1,6. Então depois disso, o que você vai perceber? Que esse resistor de 1,6, ele vai estar agora em série com o de 5, em série. Então essa é equivalente entre A e B, é só somar 5 mais 1,6, porque estão em série. Então, somando 5 mais 1,6 vai dar 6,6 ohms. Exercício 9. Novamente, né? Calcular a resistência equivalente. Repare que bem aqui, ó, esses dois resistores aqui estão em série. Se eles estão em série, você vai somar. Então, vai dar 8. Se ficar 8, fazendo novamente aquele pontozinho que foi feito anteriormente, aqui eu vou ter 8 e 8. Então, em paralelo agora. Em paralelo, como são iguais, você vai pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores iguais. Então, é 8 dividido por 2, que vai dar 4. Quer dizer, equivale 4 ohms. E agora, ficou um de 4 e um de 5, que eles estão agora ligados em série. Se eles estão em série, agora eu vou só somar. 5 mais 4 vai dar 9 ohms. É o valor equivalente. Exercício 10. Quando se submete o sistema representado na figura a uma diferença de potencial elétrica de 14 volts entre os pontos A e B, o resistor que dissipa maior potência é o de... Então, repare que eu tenho aqui uma associação de resistores, ele quer saber aquele que tem maior potência dissipada. Se é o resistor de 1 ohm, 2, 3, 4 ou de 6. Então, o primeiro passo aqui é começarmos a calcular o resistor equivalente. Repare que esses três resistores aqui, ó, 3, o 2 e 1, estão ligados em série, é uma sequência, ó. Então, se você somar 3 mais 2 dá 5, mais 1 dá 6. Então, ficou 6. Repare que esse 6 aqui que já estava, está em paralelo com esse outro. Ora, se são iguais, é só dividir 6 por 2, que vai dar 3. Agora, esse de 4 com o de 3 estão em série. Então, somando aqui vai dar 7. Então, quer dizer que a resistência equivalente aqui equivale a 7. Esse resistor de 7 ohms está ligado em 14 volts. Então, ficaria o seguinte, ó, a corrente que vai passar pelo resistor de 7 ohms até chegar ao terminal B, então vai ter uma diferença de potencial de 14 volts. Utilizando a primeira lei de Ohm, vamos achar o valor dessa corrente. Então, fica 14, que é a tensão, é igual a R, que é 7, vezes I, que é a corrente. Então, fica 14 por 7. Então, quer dizer que a corrente que passa aqui é de 2 amperes. Se a gente pegar a figura novamente, olha, a corrente aqui é 2. Quando chegar bem aqui nesse ponto, ela se divide em duas correntes. Repare que esse resistor de 3, de 2 e de 1 está em série e equivale a 6. Se aqui é 6, aqui também é 6, ela divide ao meio. 2 amperes se divide de um lado para 1 e também do outro lado 1 ampere. Então agora dá para a gente achar a potência dissipada por cada um deles. Repare o seguinte, se a gente for ver, a gente pega, ele quer a potência que tem maior potência dissipada, vamos pegar aqui os dois maiores, o de 4 e o de 6. Né? Provavelmente deve ser um dos dois. Então a potência dissipada você pode utilizar por essa relação aqui, ó, a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então para o resistor de 4 ohms, vamos calcular a potência dissipada. Então vai ser 4, é o valor da resistência, e a corrente que está passando por ele de 2. Então 2 ao quadrado vai dar 4 vezes 4, 16 watts. Quer dizer, esse resistor bem aqui de 4 dissipa uma potência de 16 watts. Vamos pegar o de 6.
Para o de 6, a mesma relação. Então, fica 6 que multiplica a corrente, que agora em 6 está passando 1 ampere. Então, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, e 6 vezes 1 vai dar 6 watts. Quer dizer, aqui, nesse vai ser 6, nesse aqui vai ser 3, nesse aqui vai ser 2, nesse aqui vai ser 1. Então, quem dissipou mais foi um resistor de 4 ohms. Então, nossa resposta, 4 ohms. Exercício 11. Aninha ligou 3 lâmpadas idênticas à rede elétrica de sua casa, como mostrado nesta figura. Seja UP, que é a diferença de potencial, e IP, a corrente elétrica na lâmpada P. Na lâmpada Q, essas grandezas são a tensão em Q e a corrente Q. Considere essas informações, é correto afirmar que, repare que são 3 lâmpadas idênticas. Então, essas 3 lâmpadas, vai ocorrer aqui, ó, essa lâmpada aqui está ligada em paralelo com 127 volts. Essa lâmpada aqui com essa outra aqui estão ligadas em série, que vão estar nos terminais, nesse terminal e nesse outro terminal. Vão estar ligados também a 127 volts. E quer saber em relação à tensão e à corrente de P e Q, quem é maior, quem é menor. Vamos pegar o seguinte. Então está aqui a figura ilustrando. Se as lâmpadas são iguais, é porque essas lâmpadas vai ter o seguinte, vão ter resistências iguais, vou chamar de R. Como aqui está em paralelo, se dividiu a corrente em I1 e I2. Então, a corrente que passa por I1 é a corrente que vai passar pela lâmpada P. E a I2 é pela lâmpada Q e a outra lâmpada que eu chamo só de resistência R. Repare quem tem maior resistência. É nesse terminal aqui, está em série. E essa resistência é menor. Quer dizer, quanto maior resistência, menor será a corrente. Eu sei que a corrente aqui nesse ponto é menor. E nesse outro ponto a resistência aqui é menor, então a corrente vai ser maior. Então, pegando aqui a nossa relação, repare o seguinte. A tensão em P vai ser 2 vezes a tensão em Q, porque a lâmpada em Q mais essa outra lâmpada aqui se dividiu a tensão, a metade. Então, aqui seria a metade de 127, aqui seria a metade de 127. Somando os dois terminais vai dar 127. Então, conclui-se que a tensão em P é o dobro da tensão em Q. Então, se eu isolar a DDP em Q, então a tensão em Q vai ser a metade da tensão em P. Agora, vamos detalhar a corrente. Utilizando aqui a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, a tensão em P é igual a resistência em P, a corrente em P. Então, se eu isolar a corrente, a tensão em P sobre R, né? A resistência da lâmpada eu chamei de R. Se eu utilizar para Q, a tensão em Q é igual a resistência em Q vezes a corrente em Q. Isolando, fica a corrente em Q, a tensão em Q, pela resistência R. Ora, quanto é a tensão em Q, que eu chamei? É a metade da tensão em P. Substituindo, então, a metade da tensão em P sobre R, divisão de fração, repete a primeira pelo inverso da segunda. Então, vai ficar a tensão de P sobre 2R. A tensão de P sobre R, está bem aqui, a tensão de P sobre R é a corrente em P. Então, quer dizer que a corrente em P é 2 vezes maior que a corrente em Q. Esse eu tinha até avisado anteriormente, é maior a corrente em P do que em R. Então, conclusão, a tensão em P e a corrente em P é maior que a de Q 2 vezes. Então, nossa resposta aqui seria a letra B de bola. Bom, então nossa videoaula se encerra por aqui. Até a nossa próxima aula.